Fala pessoal, eu sou o Felipe Facioli, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje nós iremos falar sobre um assunto bem diferente. O assunto se chama PCR. Quando eu falo PCR, você já fala assim: eu conheço esse negócio. Porque, querendo ou não, nos últimos tempos o PCR tem sido uma palavra muito falada por conta do Covid. Todos sabem que o Covid ele veio como uma coisa nova, um vírus, né, que surgiu, e desde então a gente tem convivido com ele. E para a gente descobrir se a gente está com esse vírus ou não em nosso corpo, a gente precisa fazer esse teste, que no caso é o PCR, que vem de uma palavra em inglês, que é Polymerase Chain Reaction, que em inglês é reação em cadeia de polimerase. E eu vou falar um pouco para vocês sobre como é que isso funciona, se tem derivados. Então, assiste o vídeo até o final para você poder entender um pouco mais sobre ele. Bom, basicamente, o PCR ele se baseia na duplicação de cadeias de DNA. Essas células de DNA são as células in vitro para o PCR. Mas o que seria in vitro? In vitro é basicamente quando ele fica dentro de um tubo de ensaio. Aquele negocinho transparentezinho que deve estar aparecendo aí na tela. Bom, isso daí é utilizado para poder produzir diversas cópias das nossas partes dos DNAs para diferentes análises. Ou seja, quando eles vão fazer os testes dos Covids, eles pegam essas moléculas para poder identificar. Mas isso a gente vai entender um pouco mais pela frente. E aí, o objetivo é especialmente para diagnósticos em clínicas e para doenças que possam ser detectadas em pacientes. Bom, mas agora, quando é que ele foi criado? Agora você vai falar. Cara, esse teste foi criado por conta do Covid, porque a gente precisava desenvolver alguma coisa que a gente pudesse verificar aqui no nosso corpo ou não, aquele vírus. Não. Esse teste ele foi criado assim há muito tempo atrás e por uma pessoa que muitas pessoas não conhecem. Ele era um bioquímico. O Kary Mullis. Ele conta em seu livro, né, porque depois que ele descobriu o que seria, ele contou um pouco a história, porque a história é um pouco estranha, que vocês vão perceber. Ele estava viajando de carro em 1983, quando um raio corta o céu na estrada da Califórnia e faz-o inventar uma maneira de localizar uma parte específica do DNA e resumir uma dessas enormes quantidades de cópias delas. Aí, 10 anos depois, em 1993, ele ganha o Prêmio Nobel de Química pela invenção de reação de cadeia de polimerase, ou o chamado PCR. Então, gente, esse teste já está entre nós há tipo assim... Peraí que eu vou fazer a conta. Fazendo os cálculos aqui bem rapidinho, ele já está com a gente há 39 anos. Agora você pensa, beleza, temos o PCR. Só tem ele? Não. Eu vou mostrar para vocês outros 3 tipos, 4 com o PCR normal. Agora eu vou falar sobre o qPCR, que seria a reação em cadeia de polimerase em tempo real. Ele é uma variação do PCR normal, só que a cópia e detecção ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, você não precisa esperar tanto tempo para poder ver se você está com algum tipo de vírus ou não dentro do seu corpo. Entendeu? Você vai ver aquilo em tempo real, tipo, na hora, ou então em minutos. E aí isso permite um risco mais baixo de contaminação. Ou seja, se eu estou fazendo um teste agora, lá no hospital, ou então em uma farmácia, e eu já vejo que o teste deu negativo, eu posso sair para fazer alguma coisa. Mas agora imagina se eu faço o teste e espero 24 horas para poder sair o resultado e dá positivo. Sendo que quando eu saí do hospital, por exemplo, eu tive contato com os meus pais, com os avós. Isso é muito ruim. O terceiro tipo é o RT-PCR. Mas espera lá, muita gente confunde achando que o RT seria o Real Time, que em português tempo real. Só que, querendo ou não, é literalmente ao contrário do que a gente pensa. É a metodologia chamada de transcriptase reserva, que no inglês é Reserve Transcriptase. Essa transcriptase reserva ela é facilmente encontrada em alguns vírus, como os retrovírus, que são os vírus que não possuem os ARN, certo? Alguns vírus que já estão presentes há mais tempo, que a gente já conhece,
que é o vírus do HIV, os vírus que são causadores da AIDS e os vírus da hepatite B, que muitas pessoas têm, infelizmente. Então vamos lá. A RT-PCR é a transição reserva seguida de reação em cadeia da polimerase, ou seja, é um outro método laboratorial que utiliza a enzima transcriptase reserva para poder sair o teste. E aí ela transforma o RNA do vírus que foi coletado em DNA complementar. Seria nada mais do que um método capaz de obter e amplificar um cDNA a partir de uma amostra de DNA. Ou seja, é uma coisa mais ampla, entende? Já o RT-qPCR, que é a nossa quarta forma, é muito importante. Por quê? Ela deseja a partir de uma amostra inicial de RNA. Ou seja, ela não vai precisar transformar o RNA em DNA para poder saber identificar. E sim, ela vai partir logo do RNA para poder saber se o seu corpo está com algum tipo de vírus presente. Tá, agora peraí. Provavelmente sua cabeça ela pode ter dado uma bugada agora. Tipo assim... Mano, não entendi, a diferença de uma pra outra, por que eu posso usar um e não posso usar outro? Se eu posso usar todos, se a gente usa todos, quais que a gente usa? Tá, vamos lá. O PCR ele vai ser usado para reproduzir cópias de partes de DNA para que sejam realizadas diferentes análises. Ponto. O qPCR ele vai uma variação do PCR, mas onde a cópia e a detecção ocorrem simultaneamente, ou seja, em tempo real, lembra? E aí a gente pode ver aquilo lá na hora, que é o que eu falei para vocês. Dessa forma, é uma forma de ter menos contágio entre as pessoas. Que eu sabendo na hora, eu sei se eu vou ficar isolado ou não. Agora, o RT-PCR ele vai utilizar da enzima transcriptase reserva para amplificar um cDNA a partir de uma amostra de DNA, correto? E o RT-qPCR é utilizado para a gente poder saber uma análise a partir da amostra do RNA, ou seja, ela já faz a partir do RNA, ela não precisa a partir de um ir para o outro para poder saber qual é o resultado. Tá, beleza. Agora sim, independente da técnica que vai ser utilizada no paciente, ela vai produzir uma coleira de amostras do nosso DNA, ou RNA, dependendo do tipo de PCR que será feito no paciente. Assim, posteriormente, sendo possível de identificar com algum tipo de vírus em seu corpo ou não. Ou seja, a partir disso já vai saber. Com isso, é possível eu me cuidar e cuidar dos outros, porque eu vou poder ficar isolado ou não, que seria a nossa famosa quarentena, que muitas vezes varia de um para o outro, porque querendo ou não, agora com a pandemia um pouco mais baixa, com os casos diminuindo, a gente já consegue diminuir um pouco o tempo de contágio, enfim. Bom, as aplicações para essa técnica, elas são extremamente diversas. Quando eu citei que a gente consegue descobrir alguns vírus, né, de acordo com o PCR utilizado no paciente, podendo ser diagnosticado algum tipo de doença no mesmo, a gente consegue fazer essa mesma identificação até com o nível de espécies que a gente tem dentro do nosso leque de seres vivos presentes em nosso planeta, tanto que estão entre nós ou não. Porque até mesmo assim a gente consegue também fazer e ver algumas evidências de casos policiais, visto que essa técnica ela utiliza alguns dos fragmentos, né, da produção do próprio DNA. Então fica muito mais prático da gente conseguir ver. E uma outra coisa que é interessante lembrar é que as variâncias da nossa técnica PCR não foram criadas totalmente juntas. Lá no comecinho, quando eu falei que ela foi criada, né, uma ideia em 1983. Ela foi criada ao longo do tempo. Tanto é que uma das últimas que foram criadas, né, que eu citei aqui, foi em 2003. Também a gente consegue utilizar os maquinários tecnológicos. Então a gente está introduzindo também a tecnologia dentro do teste de PCR, para cada vez a gente conseguir aprimorar. E vai saber se também no futuro não irão existir mais, né? Como todos sabem, a gente ainda está dentro da pandemia, né? Uma coisa que, na minha perspectiva e de muitas pessoas especialistas, não vai acabar, como outros tipos de vírus também
ainda estão por aqui. Bom, eu tive que passar pelo teste, por quê? Porque eu estava sentindo alguns sintomas da própria Covid, que, querendo ou não, é o teste que está sendo mais utilizado, é o PCR, então, para a gente poder saber se a gente está contraindo sim ou não o vírus da Covid-19. E é com ele que a gente consegue saber. O teste consiste em, eu fui ao médico, ao hospital, né? Passei por uma pré-consulta, né? Digamos que seja um check-up geral. Nesses dias eu estava passando com um pouco de enxaqueca e um pouco de dor de garganta. Fui realizar o teste. Como ele é feito? Primeiramente, você vai dobrar a sua cabeça assim um pouco para trás. Vai vir a médica totalmente equipada, ou enfermeira, não sei dizer o que ela é. Com um cotonete que é lacrado, ela vai colocar dentro do seu nariz, do outro nariz. Cara, é assim. Não vou falar que isso é ruim, que é bom. É horrível, entendeu? É horrível. Porque é como se fosse, tipo, mano, enfiando um bagulho que não tem mais fim dentro do seu nariz. E você fala assim, meu Deus, como assim meu nariz vai até lá, entendeu? E é basicamente essa sensação. Dentro disso, ela vai e coloca nos devidos locais alguns tipos de como se fossem recipientes que ela coloca lá dentro do nosso teste, né? Lacra e vai para análise. Para minha felicidade, depois de um certo tempo, se eu não me engano, foi em torno de 7, 8 horas de análise, tá? Chegou de madrugada. Chegou o teste via e-mail, que vai estar aparecendo na tela, e, graças a Deus, eu não estava contraindo o vírus. Para minha felicidade, deu negativo. Porém, para a infelicidade dos meus pais, o teste deu positivo. Ou seja, eu não estava contraindo o vírus, mas os meus pais estavam. Contudo, por eu estar com aquela relação com eles, os médicos acharam melhor eu ficar em casa. Então eles deram um período de lá 5 dias, né? Que é o tempo que agora é mais estimado assim de transmissão do vírus, né? Então é basicamente assim que funciona. É um pouco ruim, mas é um teste que é preciso. Então, caso seja necessário você fazer, faça. Bom, gente, eu espero de coração que vocês tenham conseguido entender quais as variâncias e quais são os tipos de PCR presente aqui com a gente nos dias de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me procurar pessoalmente ou então colocar aqui na descrição do vídeo. Um beijo e fica com Deus.